A criança de Capricórnio. Se Benjamin Button não tivesse nascido no mês de setembro, poderíamos dizer que ele é um típico capricorniano. Provavelmente, Fitzgerald não era muito conhecedor da astrologia e escreveu este curioso conto sem saber que estava metaforicamente retratando muito bem o signo do qual falamos agora. O bebê capricorniano não nasce falando por um detalhe biológico. Se existe reencarnação, ele vem com a alma de muitas vidas. É como se ele tivesse acabado de chegar de uma vida inteira e de alguma forma tivesse conseguido guardar dentro de si toda a experiência vivida, como se tivesse tudo fresco na alma e precisasse apenas começar tudo de novo. O capricorniano parecerá idoso quando criança e vai ficando mais jovial com o passar dos anos. Sua sabedoria acaba reconhecendo que não se pode ter controle sobre nada e que na vida ele aprende mais do que o que tem a ensinar. Por isso, o desafio dos pais desse bebê é mostrar a ele a alegria de ser criança quando ele for criança e fazê-lo entender que esse é realmente o tempo mais precioso da vida. Esse bebê lhe parecerá sempre sério, chora muito e fica sozinho descansando no berço por horas. Muitas vezes você esquecerá que tem um bebê em casa. Para as mães que amamentam, serão os seios cheios e transbordando que irão avisar a hora da próxima mamada, e não o bebê. Se precisar voltar a trabalhar depois da licença maternidade, comece o processo de seleção da babá o quanto antes. Se puder ser antes do nascimento, melhor ainda. Esse bebê estranha muito o ambiente e as pessoas que não conhece. Se ele sentir que os pais têm confiança na babá, será mais fácil o seu processo de adaptação. De qualquer forma, respeite sempre o tempo de seu bebê e ajude-o a se acostumar com as coisas de forma tranquila, sem cobranças nem ansiedade. Mas um aviso para os vovós, que têm tempo e disposição para dar e vender. Se puderem e quiserem cuidar desse neto, não terão companhia mais querida. Se não estiverem por perto, devem tentar ao menos se falar com frequência e estarem juntos sempre que possível. O que importa é estabelecer esse vínculo tão importante para a criança. Os pais devem segurar a ansiedade. Não queiram que ele ande rápido e tenha mais autonomia só porque tem maturidade. A vida, às vezes, é muito árida para as pessoas de Capricórnio, que, quando criança, devem se habituar pouco a pouco com os esforços e o trabalho de crescer. Alguns pais, principalmente os de primeira viagem, podem até ficar constrangidos perto do bebê de Capricórnio. Você sabe que não sabe de nada quando o assunto é cuidar de uma criança, mas quando seu filho for um capricorniano, você terá a nítida impressão de que ele sabe mais do que você. Por isso, relaxe. Seja o que estiver fazendo, faça-o com segurança. Felizmente, você ainda tem a experiência e o tempo a seu favor, e é por isso mesmo que ele o respeitará. Temperamento. Pode-se deixar uma criança desse signo tomando conta do irmão mais novo, do irmão mais velho e até de um adulto doente. Ela dará o remédio na hora certa e a comida no horário adequado. Os pequenos capricornianos não dão o menor trabalho, muito pelo contrário, poupam e tiram trabalho dos adultos. Costumam cumprir tarefas e fazer favores para diminuir os encargos deles. Respeitam o tempo e o dinheiro dos outros e, apesar de pequenos, sabem que os pais precisam trabalhar para sustentá-los e pagar as contas da casa. Assim, têm um absoluto respeito pelo dinheiro e sabem perfeitamente o custo das coisas. São capazes de começar a economizar a mesada, moedas e trocos desde cedo. Sabem barganhar para ganhar algum desconto aqui e ali. São capazes de escolher o tênis mais barato ou o brinquedo em promoção, para que sobre algum dinheiro para o cofrinho.
Tem também uma absoluta noção do tempo. Acordam na hora certa para ir ao colégio, tomam banho no horário combinado, etc. De modo que estão sempre prontos quando chega a hora. São crianças pontuais, podem acreditar? Cumprem todas as suas pequenas tarefas, como o dever de casa, estudar para a prova, levar os trabalhos que a professora pediu. São até capazes de lembrar os adultos das obrigações e dos compromissos deles. E por isso detestam adultos irresponsáveis e sem palavra. Desde pequenos são determinados, disciplinados e capazes de fazer sacrifícios para conseguirem o que querem. E como bons filhos do elemento terra, têm uma noção inata da quantidade, porção, tamanho, preço e distância. É comum ver uma mãe e uma criança de Capricórnio perguntando a ela sobre a quantidade certa de sanduíche para o lanche, de metros de tecido para um estofamento, de quanto tempo se leva para chegar a algum lugar, e etc. E ela sabe. É uma crueldade exigir muito dessa criança, aliás, exigir qualquer coisa. Essa é uma criança que já se autoexige demais, que detesta errar e falhar. É necessário livrá-la de suas culpas, censuras e autocrítica e amar suas imperfeições, pois ela acredita que só se ama quem é perfeito. E como enxerga seus defeitos, deduz que não é amada ou amável. Pode ser um pouco tímida e retraída em relação às outras crianças. Na realidade, ela é muito séria para brincar com as outras crianças, que parecem infantis e bobas para ela. Talvez os seus melhores coleguinhas venham a ser mais velhos do que ela. Acostumada a controlar as emoções, as dores e as necessidades, não se pode confiar no que diz que precisa ou quer. Ela sempre esconderá suas fraquezas e vulnerabilidades e não demonstrará o que sente ou precisa quando mais precisar, em parte por orgulho, em parte por medo da rejeição. Ela será uma gratidão infinita se lhe derem todo esse afeto e se lhe atenderem às necessidades sem ela pedir. Nosso menino ou menina de Capricórnio não fará cenas, não terá ataques e talvez nem mesmo chore, e se o fizer, será escondido no quarto ou no banheiro. Não é recomendável colocar os pequenos capricornianos em situações em que sejam constantemente desafiados a vencer a timidez e conviver o tempo todo com novas crianças. Terão pavor de chegar a um ambiente cheio de gente desconhecida ou de se apresentarem na escola nos primeiros dias de uma nova turma. É por timidez que, às vezes, não querem ir à festa de aniversário do coleguinha. A criança de Capricórnio é ambiciosa desde cedo e já nos primeiros anos de vida demonstra admiração pelas pessoas bem-sucedidas da família, os amigos do pai ou os pais dos coleguinhas. Ela quer ser assim quando crescer, bem-sucedida e importante, e já se prepara na infância treinando disciplina, sabendo que seus objetivos principais requerem esforço. Vai insistir e repetir várias vezes até acertar algo que não conseguiu de primeira, que errou ou que não ficou bom para seu exigente padrão. Tem um humor extraordinário para brincar com as próprias falhas. As crianças de Capricórnio são silenciosas e muitas vezes respondem às perguntas com monossílabos ou de forma mais sintética possível. Talentos e habilidades. Sua responsabilidade precoce faz com que zelem pelos irmãos menores com mais atenção do que um adulto. São capazes de cumprir tarefas que normalmente não são atribuídas a crianças tão pequenas. Talvez sejam elas quem reclamem que o pai está dirigindo muito rápido, que a mãe esteja falando no celular enquanto dirige, que não colocaram o cinto de segurança e todas essas típicas imprudências de adultos. Essa noção atávica de segurança e a percepção de risco acompanham o capricorniano desde que se entendem por gente. Tem um talento especial para economizar e fazer proezas gastando pouco. Pouco dinheiro, pouco material, pouco papel, pouca tinta. São eles que utilizam
os dois lados da folha da impressão, o caderno do ano anterior para rascunho, etc., e ajudam a família a rezar por essa cartilha. Nosso futuro administrador tem um talento incomparável para planejar e organizar tudo de modo que as atividades e tarefas caibam no tempo, os objetos e roupas nos armários e nas malas de viagem e os gastos em sua mesada. Antecedência é o que faz as habilidades e todo o repertório de dons dessa criança aflorarem. Ficam em pânico com correrias e improvisos e assuntos deixados para a última hora, tanto com relação a obrigações como também a coisas boas. Tudo estará pronto com antecedência, senão, como exercerão o seu grande dom de cronometrar, planejar, conferir e corrigir a tempo o que não estiver perfeito? Os capricornianos são bons de medidas, cálculos, contas e se dão bem nessas áreas. Temos provavelmente um germe de vocação para futuros engenheiros, habitando nessas mentes tão pragmáticas e precisas. Vão gostar de acompanhar a obra da casa que está todo mundo louco para que termine, e obviamente de brincar de Lego e com blocos levantar elaboradas construções. Como são determinados, perseverantes e muito concentrados, são excelentes para qualquer atividade que exija tempo e atenção prolongada. A maior parte das crianças costumam fugir, mas paciência é uma grande virtude deles. Com isso, conseguem esperar mais tempo por uma gratificação e se manter por mais tempo interessados pelo mesmo assunto ou atividade. Qualidades incomuns em uma criança, mas imprescindíveis na fase adulta. Não gostam de errar e se esmeram para evitar isto. Para tanto, têm uma crítica super desenvolvida e uma exigência incomum. Pode apostar que eles vão encontrar seus erros também e corrigi-los. Um olho clínico para o defeito ou o mal feito é o que os orienta. Está aí a raiz de um possível controle de qualidade na vida adulta. Cobram e registram com precisão tudo o que foi combinado. Se alguém falhar, certamente não foram eles. Se alguém da família se esquecer de algo, pode perguntar para eles, pois sua mente funciona como um reloginho ou um computador. Este é um de seus preciosos atributos, amplamente aproveitado pelos membros mais dispersos e relapsos da família. Tem horror de que as coisas deem errado. Acabam com isso desenvolvendo precocemente a habilidade de se precaver, tendo sempre um planinho B. Se tal coisa não acontecer, eu faço assim, ou assado. Se eu não gostar de lá, levo dinheiro para voltar, e etc. E dispondo de uma certa autossuficiência. Os pequenos capricornianos não gostam de precisar contar com os outros e nem de ficar na mão. São crianças reservadas e sabem separar o que deve ser dito, comentado ou guardado. Pode-se contar com sua discrição e com suas habilidades natas para se comportarem bem socialmente. Às vezes são elas que acompanham um dos pais a um importante evento social ou profissional importante. O que elas fizerem dificilmente precisará ser supervisionado. Essas habilidades lhe trazem a confiança da família e no futuro uma valiosa credibilidade. Como são disciplinadas, conseguem resultados em situações nas quais outras crianças desistem ou conseguem vencer suas dificuldades e ganhar habilidades que não tinham. É difícil que essas crianças desistam, pois sua natureza é persistente. Tem uma regularidade que faz com que mantenham os resultados obtidos e conservem um bom nível de desempenho de seus talentos. Sem muitos altos e baixos, mais que isso, aprimoram seus talentos pelo seu uso regular. Ficam muito boas no que são boas. Elogia-as por isso. São crianças que precisam de incentivo. Não costumam achar tão bom o que fazem tão bem. Saúde, vigor. Muito tranquila, a criança de Capricórnio quer saber de paz. Mas ser pacífica não significa ser permissiva. Ela saberá se defender muito bem com mordidas, pontapés, socos e tapas sempre que se sentir ameaçada. A saúde da criança de Capricórnio
é, na maior parte do tempo, boa, mas a pele sofre quando ela fica nervosa e pode desenvolver alguns pequenos problemas como alergias e eczemas. Seu aparelho digestivo pode ser frágil. Essa criança tem o que popularmente se chama vesícula preguiçosa. Não é qualquer coisa que come que lhe faz bem, então cuidado com a gordura das frituras, dos doces e do chocolate, principalmente. Leve isso em consideração também para evitar alergias alimentares que ocorram através da pele, em forma de placas e de brotoejas. Mas como sempre, mesmo quando estiver doentinha, a criança de Capricórnio será uma paciente exemplar. Ela mesma se lembrará dos remédios e fará força para ficar boa, só para não preocupar a mamãe e o papai. Essa criança pode não pedir, mas essa é a hora de caprichar em uma dose especial de carinho. Não existe criança ou pessoa no mundo que não se sinta bem com o colo de mãe e pai quando está doente. Pontos fracos. O signo de Capricórnio rege os joelhos e os ossos de seus nativos, que devem, portanto, cuidar desde cedo das articulações, joelhos, tornozelos e pulsos, e dos dentes. Apesar de serem crianças calmas e muito cuidadosas, é muito comum elas darem algum mau jeito em alguns de seus pontos vulneráveis. Então, os dentes e a vista devem ser checados com regularidade. Sempre que a criança de Capricórnio começar a se queixar de dores nas articulações ou volta e meia torcer e até quebrar algum braço ou perna, ajude a investigar o que pode estar por trás dessa inflexibilidade. Os ossos são feitos não só como estrutura para o corpo, servindo de sustentação para os órgãos, como também para ajudar as pessoas a se locomoverem e o corpo a se flexionar. Se seus ossos estão constantemente expostos a fraturas e torções, isso pode indicar que as suas crenças e atitudes provavelmente se tornaram muito rígidas. É como se essa criança não se permitisse mudar de ideia ou reconhecer que se enganou. Ela precisa desenvolver a humildade e entender que segurança não significa rigidez. Ela poderá sempre se impor e mostrar o seu valor, independente de suas crenças, erros e acertos. Relacionamentos. Relação com o pai. O pai, para ela, deverá ser sério, trabalhador, responsável, confiável, de palavra e, acima de tudo, um provedor. Essa criança não precisa de autoridade. Esforçada, ela apreciará cada sinal de reconhecimento mais do que qualquer outra criança. Ela busca a aprovação do pai, que deve ser bastante prudente em lhe fazer qualquer censura, pois é muito sensível às suas críticas. O melhor, portanto, é que ele lhe dê incentivos positivos e lhe aplauda as menores vitórias. Quanto às falhas, é melhor minimizá-las, levar na brincadeira ou nem percebê-las. Quando ela erra, o que detesta, outra tática é encorajá-la a corrigir o que errou. É bom não ficar se lamentando diante da criança de Capricórnio, nem levantando problemas, e menos ainda transmitindo uma visão pessimista dos acontecimentos e das pessoas. Ela absorve as preocupações e acaba se sentindo de alguma maneira culpada por estar dando algum trabalho. É importante que o pai lhe passe a solução dos problemas que eventualmente ocorrem na família, garantindo assim que é perfeitamente capaz e eficiente para resolvê-los. A criança de Capricórnio espera que papai seja um bom provedor e lhe dê segurança. Não é preciso que ele seja brincalhão, divertido e nem mesmo muito derretido em afeto e carinho. Ela quer solidez para poder se despreocupar como uma criança deveria fazer. Há uma irresistível tentação do pai em transferir algumas responsabilidades para ela, devido ao seu jeito sério e trabalhador, que o faz acabar se esquecendo de que ela é só uma criança, ou ainda se pegar conversando com ela sobre assuntos de trabalho e negócios como se fosse um colega de escritório. Ela, de qualquer maneira, se interessará e participará mais da vida profissional do pai do que outras crianças em geral, e com certeza mais do que seus irmãozinhos.
vibrará e se orgulhará com cada êxito profissional e financeiro do pai, e com cada nova aquisição que ele fizer para a família. Ela espera também que seja o pai quem estipule algumas normas em casa e se encarregue de fazer cumprir, e não reclamará nunca se o pai se ausentar por mais tempo para trabalhar. É isso que os pais fazem, pensa, trabalham. Esse pai pode também ter uma atitude um pouco distante ou até mesmo ausente, às vezes por excesso de dedicação ao trabalho, às vezes por temperamento reservado, o que justificaria essa inclinação tão acentuada no filho ou na filha capricornianos a serem então autossuficientes. Relação com a mãe. A criança que possui lua natal no signo de Capricórnio tem em sua mãe uma figura admirável e por quem ela nutre imenso respeito e dedicação. E a recíproca é verdadeira. A mãe cuida desse filho com enorme competência e está preparada para o que der e vier. Provavelmente, essa é uma mulher que trabalha fora, ou também que trabalha muito para manter a casa e sua condição financeira o mais confortável possível. Ela não é alguém que se permite muito tempo ou disponibilidade para fazer coisas por si mesma. Aprecia uma boa educação, o status e uma boa condição financeira, mas uma ida ao cabeleireiro é o suficiente para que ela trabalhe 2 horas a mais ou durma 2 horas a menos para sentir que equilibrou as coisas. Essa criança, se não tiver a presença constante da mãe, deverá ter a melhor babá, a melhor escola e o melhor ambiente para que se sinta segura e protegida. Talvez sua mãe não seja aquela que vive entre beijinhos e carinhos, mas é alguém que dá ao filho toda a atenção e se interessa pelos mínimos detalhes da vida dele. Relação com o irmão. Os pais lhe pedirão naturalmente que ajude a cuidar dos irmãos. Tire o irmãozinho do banho, veja se ele está mesmo fazendo o dever de casa, se colocou o cinto de segurança, etc. Mesmo que às vezes ele seja o caçula e acabe ficando com aquela fama de chato perante os irmãos, de representante dos adultos. O engraçado é que os pequenos capricornianos têm mesmo uma aura de autoridade, e seus irmãozinhos sentem um pouco de vergonha de fazer muita besteira ou bagunça na frente dele e de serem muito infantis. Eles têm um olhar de reprovação que congela e faz os irmãozinhos se sentirem meio ridículos com suas infantilidades e brincadeiras. Conseguem, às vezes, melhor do que os próprios pais, fazer que os irmãos cumpram suas obrigações de criança. De alguma maneira, os irmãos esperam a aprovação deles, que passa a ser valiosa. Se o irmãozinho começa uma brincadeira sem graça, muito ruidosa ou perigosa, receberá na mesma hora um cartão vermelho, aquele danado olhar de reprovação. Todos sempre saberão a hora que o pequeno capricorniano não estará gostando nada da situação. Depois terão que aguentar seu mau humor e reclamação, mas ele será a presença certa para se ter por perto na ausência de um adulto. Os irmãos se sentem bem seguros em sua companhia e sabem que podem contar com ele. Ele vai inspirá-los a serem disciplinados e perseverantes, e seus irmãos assistirão boquiabertos a tudo que o irmãozinho desse signo consegue com sua determinação. Bernardinho é um típico capricorniano, aluno exemplar. Ele senta sempre na frente para prestar atenção à aula e sabe que tem hora para tudo. Por isso, muitos de seus colegas vivem encarnando com ele, provocando-o, tentando chamá-lo para a briga. Ele ignora com altivez e serenidade. Seu único amigo, o melhor de todos, vive lhe perguntando por que ele não revida e acaba logo com isso. Mas a razão de Bernardinho sempre fala mais alto. Não faça aos outros o que não gostaria que eles fizessem a você. Um ditado inato para essa criança. Como tudo na vida, o pequeno capricorniano leva suas amizades muito a sério. Esse signo tão cauteloso e conservador faz com que suas demonstrações de afeto sejam mais contidas e muitas vezes disfarçadas. Quanto mais essa criança gostar de alguém, mais ela tentará esconder seus sentimentos. Valorizando a qualidade e a solidez, a criança de Capricórnio costuma ter poucos e bons amigos. Seu regente, Saturno, faz com que ela avalie durante um tempo
se um amigo em potencial é digno de sua confiança, se aquele amigo a valoriza e mostra que aprecia a sua companhia, que convive bem com o seu jeito e que sabe respeitar seu espaço. Provavelmente ela nutrirá uma eterna amizade por essa pessoa. Será seu amigo mais fiel. Reservado, discreto e maduro, o capricorniano se aproxima das crianças mais velhas e se sente mais à vontade em sua companhia, já que as crianças da sua idade costumam ser muito infantis perto dele. Essa pequena grande criança se sente constrangida perto da gritaria, da palhaçada, dos amigos, da classe e das brincadeiras mal educadas que criança adora fazer para provocar risadas escandalosas. Se a brincadeira vier parar nela, seu olhar sério e penetrante é capaz de congelar e meter medo nos que estiverem por perto. Esse signo tem dificuldade em expressar o seu lado mais emotivo. Tudo o que não pode ser usado na prática não serve para o capricorniano, e a seu ver, sentimento é algo muito fútil e mera perda de tempo. A lição mais importante de amizade para uma criança de Capricórnio é ensiná-la a se aproximar dos outros com mais boa vontade, com menos desconfiança. Ajude-a a se permitir ter alegria e a experimentar os prazeres da vida. Deve aprender a brincar sem culpa, sem ter que pensar na lição de casa, pois precisa aproveitar o pouco tempo que se permite ter para ser criança. É um tempo muito valioso e, se não for estimulada a vivê-lo ao máximo, ela certamente sentirá muita falta disso na vida adulta. Ser amigo de um capricorniano é ter alguém que torce para que você chegue ao topo, para que seja o melhor em tudo o que fizer. Ele estará lá para o que der e vier. Quanto mais difícil for uma situação, mais ele se empenhará em ajudar e em resolver o problema. São situações como essas que o fazem sentir-se um verdadeiro amigo, pois ele pode ser útil, fazer a diferença. Relação com a autoridade. A criança de Capricórnio conhece tudo sobre autoridade e como consegui-la. Ela própria provará bastante disso na vida adulta. Para ela, é bem simples, a autoridade se conquista com experiência. Por isso, respeita a hierarquia dos mais velhos, porque viveram mais, experimentam mais, fizeram mais, não importa o que, muito mais vezes, e tiveram tempo de corrigir-se e aprender. Cabe a eles passar essa experiência e cabe à criança aceitá-la. Um pediatra mais idoso, uma professora mais madura, sempre terão mais ascendência sobre ela. Pelo mesmo motivo, às vezes, vai ouvir mais os avós do que os próprios pais. Outro quesito que dá voz à autoridade é a responsabilidade. Como alguém irresponsável pode estar no comando de qualquer coisa, dando ordens ou cuidando de alguém. O capricorniano presta muita atenção em como uma pessoa lida com o tempo e com o dinheiro. Se quiser ganhar a confiança dele, cumpra todos os compromissos assumidos. Seja sempre racional e pragmático. Ao lhe passar uma ordem, conselho ou obrigação, ele os cumprirá sem pestanejar e perceberá com grande alívio que quem está no comando tem juízo. Em qualquer situação, as crianças de Capricórnio vão procurar abrigo na pessoa que tiver mais bom senso. Elas próprias passam a ser uma pequena autoridade em famílias menos organizadas. Muita responsabilidade para crianças tão pequenas, não é? Elas já são austeras e autoexigentes demais para serem punidas ou advertidas com severidade. Já fazem tudo tão certo. Por outro lado, não se sentirão seguras com pais que não façam valer sua autoridade, que não exijam nada dos filhos, ou que façam vista grossa a toda hora para o monte de besteiras e travessuras que as crianças aprontam. As outras, é claro. Educação. A escola. Nem pense em sair para procurar uma escola para a criança de Capricórnio sem levá-la junto. Provavelmente ela mesma é que irá decidir qual será a eleita, levando em consideração a tradição, o prestígio, o custo-benefício, a qualidade e a organização. Sem esquecer que, se ela possuir todas as séries até o terceiro
ano do segundo grau, essa escola lhe cairá como uma luva. Da mesma forma, não fique constrangido se ela pedir à coordenadora da escola o currículo dos professores. Ela não confiará em qualquer informação passada por alguém que julgue despreparada para ensiná-la. Para ela, não interessa ficar longe de casa ou ver os pais investirem dinheiro em algo que ela não vá aproveitar para a sua vida futura. Se não for para fazer um negócio bem feito, para ela é melhor não fazer. Aprendizado. Se você tem uma criança de Capricórnio por perto, não será com ela que precisará aplicar tudo o que aprendeu sobre educar um filho. Ela não precisa ser preparada para a maturidade, pois já nasceu madura. Sabe do que ela precisa? De aprender a ser criança. Na escola, mostra-se uma aluna atenta, com muita vontade de aprender, mas sua busca por conhecimento não é para saciar o intelecto, mas porque acredita que através dele terá segurança. O capricorniano é um aluno exemplar. Não largará os livros enquanto não tiver revisado a matéria do dia e terminado o dever de casa. A obrigação sempre vem em primeiro lugar. Em comparação aos outros colegas da turma, mostra-se mais tímido, sério e se comporta de forma respeitosa e obediente com os professores. Tudo porque quer conquistar o respeito dos mais velhos e com o respeito quer maior responsabilidade. A criança de Capricórnio aprende por repetição e precisa de estímulo e reconhecimento para se desenvolver. Ela assimila a informação aos poucos, por isso deve exercitar o que aprendeu em sala de aula e revisá-lo sempre na aula seguinte. E por mais que tenha estudado, fazer prova é sempre uma experiência muito desgastante. Ela nunca estará segura o bastante para confiar na sua capacidade. A exposição e o medo de fracassar podem até fazê-la bloquear a matéria, e por mais que ela saiba, não consegue pensar ou fazer. Portanto, ela sempre será mais bem avaliada por seu desempenho em um determinado período do que através de provas específicas. Como instrumento didático, permita que aprenda fazendo, colocando a mão na massa. Assim como as de outros signos da Terra, a criança de Capricórnio compreende muito mais o que pode materializar e tornar útil do que os conceitos e ideias abstratas. As artes plásticas são uma boa forma de vivenciar uma experiência e acredite, seu pequeno capricorniano se beneficiará muito disso. Lazer e brincadeiras. Programação, antecedência e planejamento é assim que começam as férias de um capricorniano. Para ele, é óbvio que escolher um lugar para ir às próximas férias deve ser um processo de amadurecimento. Ele provavelmente vai procurar na internet a idoneidade da agência de turismo e como são os hotéis conveniados a ela, antes mesmo de decidir o destino da viagem. De qualquer forma, o pequeno capricorniano vai preferir brincar em casa a ir a qualquer lugar que não lhe agrade. Mesmo uma viagem de lazer deve fazer sentido para essa criança. A dica é planejar uma viagem baseada em algum interesse que ela tenha no dia a dia. Geralmente, a criança de Capricórnio gosta de estar em contato com a natureza, na serra ou no campo, por causa do clima, da paz e tranquilidade. Chame os avós e adultos da família para irem também. Aliás, outra ótima ideia é passar as férias com os avós, seja na casa deles ou viajando com eles. Provavelmente ela tem um ou dois amigos próximos, que poderão também ser uma boa companhia nos momentos de lazer. Para os capricornianos, os brinquedos têm que servir para alguma coisa. Eles não vão perder tempo brincando por brincar. Levam tudo a sério, até a brincadeira. Esportes que envolvam resistência física, como mountain bike, remo e até mesmo lutas marciais são indicados. Os meninos vão gostar de brincar de engenharia, de construir pontes, prédios e de montar todos os tipos de formas. Já as meninas não apreciarão tanto as bonecas e as panelinhas como suas colegas. Preferem brincadeiras mais úteis, como Lego, quebra-cabeça, brinquedos educativos,
brinquedos de madeira ou até qualquer um feito de material natural. Poderão gostar de alguma coleção de brinquedos que tenham pertencido aos pais ou avós, pelo sentido de passado e a sensação de que muito tempo se passou até que chegassem a eles. A responsabilidade e orgulho de herdarem algo da família, algo que resistiu ao tempo, assim tudo deles é conservado e guardado com muito cuidado, para durar muito tempo e ser aproveitado mais tarde por outras crianças.